Então, olha só, repetindo, né? Aqui no cilindro, né, tem um descolamento. Né? O que acontece? A força devido à pressão adversa, né? Aqui o F maiúsculo aqui, ó, né? Devido à pressão, é muito maior que o efeito viscoso, por causa do contato. É o mesmo do guarda-chuva. Né? Aqui é o contrário. Né? A força viscosa é maior que a força devida ao descolamento. Né? Aqui, tem um descolamento aqui, ó. Aqui, assim, bem pequenininho. Aqui, né? Tem um descolamento. Né? É muito maior. Em compensação, né, o total no descolamento, isso aqui é ensaio de túneis, tá? Em um é 9 vezes maior do que em 2, né, no caso. Isso aqui são chamados, né, quando você tem um corpo muito rombudo, né, é chamado de blunt body. Blunt body. É um corpo, né, onde as forças devido à pressão são muito maiores que as forças devido à pressão. Aqui eu tenho, só colocando aqui, né, é o caso 1 e aqui é o caso 2. Por exemplo, uma Kombi, né, é um blunt body. Né? A Kombi consome, né, muito combustível. Né? Por quê? Por causa do descolamento. Né? A geometria de uma Kombi, né, é exatamente para ter, ela tem um descolamento. Então, para manter uma mesma velocidade, por exemplo, de um carro, né, que tem uma forma mais aerodinâmica, o que é? Né? Onde o fluido se separa, né, lá numa região distante, né, onde ele incide, né, o carro consome muito menos combustível. Né? Até eu conto nessa minha playlist, né, eu em na década de 80, eu cheguei aos Estados Unidos em 75, né, e havia uma lei, pode procurar aí, né, baixada do governo federal, né, que carros acima de 80 km por hora recebiam multa. Né? Então ficava o guarda lá, né, certo? Anotando, né, multando os carros acima de 80 km por hora. E tinha uma razão. Por quê? Naquela época, né, a economia de combustível era imposta. Tudo bem, não estou entrando no mérito, né, se deveria ou não, era imposta. Então o guarda ficava. Aí eu falava para os alunos, né, olha só, um carro a 90 km por hora, vou colocar aqui, a 90 km por hora, que levaria uma multa, né, se ele tivesse uma bagageira aqui, ele ia gastar, né, muito mais combustível, no caso, né, vou colocar 60 km por hora, só para não levar multa, tá? Tá 60 aqui, bem, velocidade baixa, no caso. Aqui, né, o drag, né, aqui eu tenho um outro carro, eu vou desenhar até aqui, vou até apagar aqui no meio, né, para ficar bonitinho aqui, olha só. Aqui eu tenho um outro carro, na estrada, certo? A 90 km por hora, aqui é carro, vou supor, carro 1, né? E aqui é um outro carro, mesmo carro, né? Aqui é situação 2. Né? Aqui ele vai estar, o carro, né, a 90 km por hora, sem bagageira, aqui está o carro, esse é o carro. Esse carro leva multa, porque está, né, 90 é maior do que 80, isso aí dá quilômetros por hora. Esse não leva multa, olha só, a energia consumida em um, né, é muito maior que a energia em 2. Então, esse carro a 60, pelo guarda, né, até eu falava que não conhece a aerodinâmica, ele não multava. E esse aqui ele multava. Né? Porque o efeito, né,
do blunt body nesse carro com a bagageira faz com que o consumo de energia fosse muito maior, mesmo a 60 km por hora. Né? Agora tem o inverso. O inverso. O que é um paraquedas? É exatamente o contrário. O paraquedas é um corpo anti-aerodinâmico. Por quê? Você quer, né, que se descole. Né? Por quê? Porque a força de reação, né, para não deixar o paraquedas, né, cair numa velocidade elevada, né, o efeito da pressão adversa tem que dominar, né, para segurar o movimento. Exatamente um efeito, né, do blunt body. O paraquedas é um blunt body. Ele é projetado para ser um blunt body, um corpo rombudo, né, para que o efeito viscoso seja o menor possível. Né? Tanto, infelizmente, quando acontece esse acidente, ele fecha, né, o efeito viscoso vai dominar. Né? Então você não tem a pressão adversa para segurar. Repara, a minha linguagem nessa aula completamente diferente, né, da linguagem lá do meu playlist Aerodinâmica Popular. Né? Eu falo tudo, mas aqui eu uso forças viscosas, né, forças de inércia, tá? Essa é a diferença. E cabe aqui, né, nessa nossa playlist de turbulência, né, como ela é importante. E tem um detalhe interessante também, né, na prática. Geralmente, tá, os aviões mais modernos, né, aqui você tem a asa do avião, certo? Eles colocam, aqui você tem o teu escoamento, né? Aqui. Essa região aqui, o que ele faz? Internamente, né? Você succiona o ar aqui, ó. Exatamente aqui, succiona o ar. Para quê? Para colar aqui. Né? Isso aí, quando anda quilômetros é economia de combustível. Né? Ele faz aqui, né, um succionamento da asa aqui, para não deixar o fluido se descolar. Tá? Aqui você tem um movimento para cá, né? Aqui. Então é isso aí que são considerações, né, aerodinâmicas. Né? E para finalizar, né, tem um detalhe interessante, que é o seguinte. Olha só, se vocês pegarem, né, eu não sou jogador de golfe, mas se vocês pegarem uma bola de golfe, né, uma bola de golfe, vou colocar aqui mesmo, golfe, tá? Então você vai observar na bolinha de golfe, né, olha só, reentradas assim, ó. Pode observar. Olha só que interessante. Quando você tem um escoamento, né, aqui uma bola lisa, bola de golfe, vamos supor. Né? Na bola lisa, tá? No caso, né, o descolamento é aqui. Isso aqui é a bola lisa. Aqui a parte enrugada. Vou colocar assim, enrugada. O que vai acontecer? Uma partícula vai batendo na outra, vai trocando energia, se batendo é popular, ela vai trocando energia, então o ponto de descolamento vem para cá, ó. Né? Então aqui, ó, você tem um descolamento, aqui o descolamento é antes, ó, é antes. Então, aqui você aumenta as forças viscosas, né? Então, é chamar de 1 e de 2 novamente. Né? Aqui, ó. O drag em 1 é muito menor que o drag em 2. Porque exatamente aqui você tem o teu efeito viscoso, né? Aqui, né? Efeito viscoso. E aqui você tem o seu efeito viscoso. Aqui, até antes mesmo, tá? Eu exagerei aqui, ó. Aqui tem o seu efeito viscoso. Pequenininho, tá? Eu coloquei aqui, não é exagero não, tá? Ele descola aqui, ó. Descola aqui. Aqui é efeito viscoso pequeno. Em compensação, a
pressão adversa aqui vai ser muito maior que aqui. E o efeito total em 1 vai ser menor. Tá? Então, eu vou colocar aqui a pressão adversa, né? Aqui, né? Em 2 é muito maior que a pressão adversa em 1. Aqui em 2. A soma, né, faz com que esse D em 1, né, seja menor. Então a bola atinge maiores distâncias. Tá? Então essa aqui são a parte experimental, né, de mecânica. Por isso que túnel de vento é importante para o aluno, né, ele constatar, verificar é melhor, verificar esses efeitos. Tá? Né, e você coloca fumaça ou fitinha, né, em cima para ver aonde o fio se enrola, aí tem, né, são detalhes importantes aí. Né? Evidentemente que essa é a minha vivência experimental, né, junto com a teoria e junto com a parte numérica. Né? Esse trio é muito importante para a mecânica dos fluidos, a termociência. E tem a parte de calor também, que eu não falo, mas é muito importante. Tá?